No princípio do século XVI, numa época caracterizada por conspirações políticas e conflitos intermináveis, Nicolau Maquiavel contestou os padrões de sua era ao redigir O Príncipe, um dos tratados mais controversos e influentes da história. Nele, Maquiavel rompeu com a perspectiva convencional de que gentileza e autoridade andam juntas, declarando que o triunfo, seja na política ou na existência, frequentemente demanda esperteza, realismo e, em certas situações, uma dose planejada de severidade tática. Mas o que isso tudo tem a ver com os boazinhas? Por que indivíduos cordiais, que obedecem às normas e depositam fé nos demais, tantas vezes terminam dominados em meios competitivos, ao passo que os manipuladores florescem? Os de índole bondosa encontram mais empecilhos. A solução possivelmente está nos ensinamentos que Maquiavel nos legou. Ainda comumente ligado à frieza e ao planejamento, Maquiavel era sobretudo um analista aguçado da condição humana. Ele entendia que mesmo os virtuosos necessitam compreender as regras do jogo para subsistir e vencer. Sua obra não é um guia para a maldade, mas um chamado ao entendimento tático da realidade. Neste vídeo, investigaremos 4 ensinamentos primordiais de Maquiavel que podem auxiliar os boazinhas a converter sua benevolência em vigor. Com exemplos eternos da literatura, argumentações filosóficas e percepções modernas da psicologia e sociologia, desvendaremos como moral e pragmatismo podem coexistir. Prepare-se para uma trajetória que contestará suas noções sobre domínio, moralidade e resistência. Em O Príncipe, Maquiavel propôs uma perspectiva radical e simultaneamente fundamental para prosperar num universo marcado por objetivos antagônicos. O entendimento da verdadeira essência humana é crucial. Ele não enxergava os seres humanos como naturalmente bons ou ruins, mas como criaturas formadas por contextos, ambições e carências. Essa compreensão, ainda que incômoda, é vital para quem almeja sobreviver e triunfar nos jogos sociais e ocupacionais. Maquiavel escreveu: "Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e covardes perante o perigo e ávidos de lucro." Ainda que assemelhe um quadro sombrio, Maquiavel não insinuava que as pessoas optam por ser assim. Ele observava esses comportamentos como resultados das condições sociais e políticas de seu período. Para ele, a bondade não era uma virtude incondicional, mas um instrumento tático que deveria ser empregado com sabedoria e adequado às situações. Em suas palavras, um homem que deseja fazer em todas as circunstâncias profissão de bondade está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Essa visão é desconcertante, mas proporciona um ensino vital. Os bons precisam balancear idealismo com praticidade. A trajetória de Jean Valjean, protagonista de Os Miseráveis de Victor Hugo, exemplifica perfeitamente o equilíbrio entre benevolência e perspicácia. Valjean é um homem generoso, mas para resguardar aqueles que ama num ambiente hostil, precisa empregar métodos práticos. Ele descobre que, ocasionalmente, é preciso optar entre o idealismo puro e a adequação tática para perdurar e praticar o bem. Pesquisas contemporâneas em neurociência e psicologia confirmam a ideia de que a inocência pode ser arriscada. A teoria da mente, por exemplo, elucida como compreender as intenções dos outros é crucial para navegar no mundo. Estudos demonstram que pessoas excessivamente empáticas tendem a negligenciar indicativos de manipulação, o que as torna frágeis. A psicóloga Jennifer Freed, ao analisar decepções de confiança, revelou que aqueles que confiam cegamente frequentemente ignoram pequenos sinais de deslealdade, apenas percebendo o risco quando já é tarde demais. Isso ressalta a relevância de ler entre linhas e agir com prudência, um princípio central no pensamento maquiavélico. O
O filósofo Friedrich Nietzsche também oferece insights sobre a bondade em Além do Bem e do Mal. Ele escreveu: "A bondade que não sabe se impor é a fraqueza disfarçada de virtude." Nietzsche complementa Maquiavel ao sustentar que, sem força, a bondade torna-se passiva e vulnerável. Magnanimidade e altruísmo não devem ser abandonados, mas sim equilibrados com pensamento crítico e estratégia. Um exemplo atual está no meio corporativo. Um profissional que sempre auxilia os colegas, mas raramente recebe suporte em retorno, pode acabar exaurido e aproveitado. Maquiavel recomendaria observar padrões de comportamento e restringir o auxílio àqueles que demonstram reciprocidade. Esse conceito não é egoísmo, mas uma forma de salvaguardar sua energia e investir nas pessoas adequadas. Maquiavel nos instrui que a percepção é uma ferramenta potente, frequentemente mais impactante que a própria realidade. Ele declara: "Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar." Este ensino revela um aspecto central da natureza humana: a propensão a confiar no que enxergamos, muitas vezes negligenciando verdades mais profundas. Para quem valoriza apenas a genuinidade e a transparência, essa ideia pode parecer desagradável. Contudo, Maquiavel não advoga a falsidade, mas sim a compreensão de que o poder da aparência é fundamental para prosperar num universo onde avaliações superficiais prevalecem. Estudos em psicologia social reforçam essa perspectiva. Impressões instantâneas, formadas em segundos, moldam decisões críticas. Uma pesquisa do Psychological Science indica que julgamentos de competência surgem em apenas 100 milissegundos ao observar um rosto desconhecido, influenciando escolhas como contratar alguém ou confiar em um líder. A aparência também modela dinâmicas de poder. Investigações da professora Amy Cuddy, da Harvard Business School, mostram que posturas corporais expansivas elevam a percepção de confiança e autoridade. Ademais, tais posturas provocam alterações hormonais que intensificam a sensação de poder. Para os boazinhas, isso implica que a maneira como se apresentam pode definir se serão respeitados ou desconsiderados. Não se trata de abandonar valores éticos, mas de admitir que a percepção é uma força social inegável. Em Hamlet de Shakespeare, o poder da aparência se manifesta claramente. Cláudio, o antagonista, constrói a imagem de um rei virtuoso, ocultando o crime pelo qual assumiu o trono. Sua capacidade de manipular a percepção assegura sua posição. Já Hamlet, com sua indecisão e conduta errática, projeta fragilidade, sendo subestimado pelos outros, ainda que sua inteligência seja profunda. Sua imagem prejudica sua influência no jogo político. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, ecoa essa ideia ao afirmar: "Aquilo que tem valor em si não precisa de aplausos, mas o mundo acredita mais no brilho do que na essência." Ele, como Maquiavel, reconhecia a dificuldade humana em ver além do superficial, reforçando que a aparência não é trivial, mas parte inerente das relações humanas. Para os boazinhas, isso implica projetar vigor e confiança para alinhar a percepção externa com seu valor interno. Dessa forma, virtudes não são negligenciadas ou subestimadas. Em situações cotidianas como entrevistas, negociações ou encontros sociais, postura, vestuário e tom de voz transmitem respeito antes mesmo de qualquer palavra ser proferida. O efeito halo, conceito do psicólogo Edward Thorndike, também evidencia isso. A percepção positiva de uma característica, como carisma ou aparência, leva à suposição de outras qualidades. Por exemplo, líderes confiantes são vistos como mais capazes, mesmo sem comprovações. Reconhecer essa dinâmica pode modificar a forma como você navega pelo mundo. A aparência é uma peça fundamental no quebra-cabeça social. Para prosperar, é preciso balancear autoconfiança e autenticidade, garantindo que o valor interno resplandeça por meio da percepção externa.
Aqui, Maquiavel explora a necessidade de moldar-se às circunstâncias, afirmando que aquele que adapta sua conduta à natureza dos tempos será bem-sucedido, aquele que não o faz será destruído. Este ensino revela uma verdade essencial e implacável. O universo está em constante transformação, e quem insiste na inflexibilidade será inevitavelmente deixado para trás. Para os idealistas, essa ideia pode soar desagradável, pois contesta a noção de que valores imutáveis são suficientes para garantir sucesso e harmonia. No entanto, adaptação não é renunciar à moralidade, mas sim reconhecer o contexto e ajustar táticas sem comprometer princípios fundamentais. Em Os Miseráveis, de Victor Hugo, Jean Valjean começa endurecido pela injustiça, mas adapta-se às circunstâncias, transformando-se em símbolo de compaixão e redenção. Ele compreende que subsistir e fazer o bem exige maleabilidade. Já em A Odisseia, de Homero, Ulisses exemplifica a arte de adaptar-se. Enfrenta ciclopes, resiste às sereias e navega oceanos desconhecidos, confiando não apenas na força, mas na astúcia moldada a cada desafio. Filosofias também ecoam este ensino. Heráclito declarou: "Nada é permanente exceto a mudança." Ele acreditava que a sabedoria reside em aceitar o fluxo da vida, navegando suas correntes ao invés de resisti-las. Lao Tse reforçou: "O homem sábio ajusta sua conduta às exigências do momento." Para ele, flexibilidade era vigor, um caminho para a harmonia e triunfo. Na existência cotidiana, a arte da adaptação é evidente. Durante a pandemia, no final de 2019, muitos se reinventaram, dominando o trabalho remoto ou adquirindo novas habilidades. Essa agilidade foi crucial para florescer em tempos incertos. No campo social, pessoas empáticas e flexíveis criam vínculos mais fortes ao adequar palavras e ações às necessidades alheias, construindo conexões genuínas. Mesmo para os bondosos, a adaptação é a chave para equilibrar generosidade e eficácia. Ser firme quando necessário, ajustar-se ao contexto sem trair princípios e encontrar maneiras criativas de alcançar objetivos. Conforme exploramos Maquiavel, torna-se claro: a adaptação é indispensável para navegar as complexidades da vida. No entanto, para ser eficaz, ela deve ser orientada por um entendimento profundo de poder e discernimento. Maquiavel argumenta que é mais seguro inspirar respeito, mesmo que combinado com um toque de temor, do que depender do amor das pessoas. Para ele, o amor é volúvel, sujeito às mudanças de humor e interesse, enquanto o respeito, uma vez conquistado, é mais difícil de ser abalado. Maquiavel afirma: "Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amado do que quem se faz temido." Isso não é um apelo à crueldade, mas um alerta sobre a fragilidade do amor como base para o poder. O respeito, ao contrário, cria uma barreira psicológica que inibe ações desleais ou traições. No cotidiano, isso pode ser observado em líderes que, ao invés de tentar agradar a todos, estabelecem limites claros, agem com determinação e demonstram competência. Eles podem não ser os mais amados, mas são reconhecidos por sua capacidade de tomar decisões difíceis e justas. O conceito maquiavélico de respeito dialoga com a filosofia de Kant, que via o respeito como uma base moral para as interações humanas. Kant argumentava que o respeito por si mesmo e pelos outros é fundamental para o equilíbrio social. No entanto, Maquiavel vai além. Para ele, o respeito deve ser uma ferramenta de poder, algo que se conquista por meio de ações concretas e estratégias eficazes. Do ponto de vista neurocientífico, o respeito está relacionado à ativação de circuitos neurais associados à confiança e à segurança. Um estudo publicado na revista Nature Human Behavior sugere que pessoas que inspiram respeito reduzem a ativação da amígdala, uma região do cérebro ligada ao medo, em situações de conflito. Isso significa que inspirar respeito não apenas melhora a percepção que os outros têm de você,
mas também cria um ambiente psicológico mais estável e previsível. Por outro lado, a busca incessante por amor ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, como o estriado ventral. Quando o amor não é correspondido ou reconhecido, essas áreas podem entrar em estado de privação, levando a comportamentos impulsivos e prejudiciais. No trabalho, a diferença entre amor e respeito é clara. Um chefe que tenta ser amigo de todos pode ter dificuldades para impor autoridade ou tomar decisões difíceis. Já um chefe respeitado, mesmo que não seja o mais amado, lidera com eficiência porque sua postura inspira confiança e profissionalismo. Em relacionamentos pessoais, o respeito cria uma base sólida para a confiança mútua, permitindo que as pessoas expressem opiniões e limites, sem medo de serem desvalorizadas ou ignoradas. Este ensino de Maquiavel desafia a noção de que ser amado é o ideal máximo. Ele nos convida a refletir sobre a importância de inspirar respeito, que fortalece as relações e nos protege da fragilidade emocional de depender exclusivamente do afeto alheio. Ao final, a escolha não é entre respeito e amor, mas como equilibrar ambos, priorizando o que oferece estabilidade e longevidade às nossas interações e ao nosso poder pessoal. As 4 lições de Maquiavel nos desafiam a repensar bondade, liderança e condição humana, sob uma ótica crua, mas prática. Elas não negam valores éticos ou empatia, mas equilibram isso com uma abordagem estratégica da vida. A primeira lição nos lembra que, num mundo complexo, a percepção muitas vezes supera a verdade. Reconhecer a necessidade de moldar como somos vistos não é manipulação, é sobrevivência. Isso não significa abandonar a autenticidade, mas comunicar intenções de forma que inspire confiança e autoridade. A segunda lição destaca o discernimento entre o desejável e o necessário. A prudência é a chave para uma liderança eficaz, seja na vida pessoal ou profissional. Escolher as batalhas certas, aceitar que nem tudo está sob controle e agir com cálculo são pilares de uma existência mais estável e significativa. A terceira lição rompe com o ideal de agradar a todos como virtude. Maquiavel mostra que respeito, mesmo com um toque de temor, constrói relações sólidas e menos voláteis do que o amor superficial. Inspirar respeito não é ser cruel, mas estabelecer limites e demonstrar competência com firmeza. A quarta lição desafia a bondade desmedida que muitas vezes se torna vulnerabilidade. Ser bom não é ser ingênuo, é alinhar generosidade com inteligência tática para evitar ser explorado ou subestimado. A combinação de compaixão e vigor define quem está preparado para enfrentar desafios. Maquiavel não foi um defensor da maldade ou manipulação. Foi um observador astuto da condição humana e das dinâmicas de poder, oferecendo lições polêmicas, mas úteis. Aplicar esses ensinamentos ao cotidiano não significa abandonar bondade ou valores morais, mas usá-los estrategicamente para navegar melhor pelo mundo. Como ele disse, os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase, por mais dura que pareça, nos lembra da importância de compreender motivações humanas e agir com inteligência. Ao equilibrar generosidade e estratégia, podemos prosperar num universo onde a inocência é fraqueza. O legado de Maquiavel não ensina como ser mau, mas como ser sábio. Essa sabedoria aplicada corretamente transforma vidas e nos ajuda a iniciar o ano com propósito e resiliência.